João Batista da igreja El Elyon. Eu gostaria inclusive de dar as boas-vindas ao pastor João. Muito obrigado por aceitar nosso convite, pastor. É uma honra tê-lo aqui na Rádio Plena Brasil. Boa noite a todos. A honra é toda minha. Eu estava ansioso por esse momento e tinha planejado estar aqui com a minha esposa Silvana, mas hoje não deu. Então eu estou aqui e eu creio que Deus tem muito para falar conosco nessa noite e a todos os ouvintes que estão aí nessa noite nos ouvindo. Boa noite a todos. Com certeza. Hoje, mas o senhor está tranquilo, tá? Tranquilex. Não está mais, passou já. Tranquilex. A ansiedade só fica, só até começar. Depois que começou já era. Já era. Pastor, eu queria começar perguntando a infância do senhor. O senhor nasceu aqui em São Paulo, não, né? Não. Minha origem é origem nordestina. Dá para perceber, né? Eu acho que dá. Depois a gente vai mandar foto no Instagram, no Facebook pro pessoal. Eu nasci na Paraíba, João Pessoa. Vivi lá até os 16 anos. Vim morar aqui em São Paulo. E estou aqui até hoje aqui. Para procurar trabalho e tudo. E aqui eu me encontrei. E vivi alguns anos aí. Depois vim aqui para Mogi das Cruzes. E aqui eu conheci a Silvana, nós começamos a namorar, e aí comecei a frequentar a igreja, e aí veio tudo, ministério pastoral, né? As dificuldades continuaram, mais ainda, e hoje nós estamos aí, vencendo obstáculos, mas firmes sempre, graças a Deus. Isso que é importante, a gente sabe que obstáculos não vão parar de existir, de vir sobre nós, mas o mais importante é como você reage diante deles, né? Como você está reagindo diante de cada gigante que se opõe à nossa fé, à nossa vida. O mais importante é como que nós agimos. Mas eu queria me ater um pouco, eu queria que o senhor contasse, na infância, qual foi assim, se o senhor lembra, qual foi o momento mais feliz, mais alegre que o senhor teve na infância? Assim? O senhor lembra? Tem alguma lembrança gostosa de... Olha, momento... lembrar, de voltar lá, puxa... o momento da infância, na infância como menino era o que as crianças fazem, né? Brincar de bola, a gente brincava, tomava banho no rio, né? Criança, todo mundo... Será que ainda existe rio pra gente tomar banho ainda? Será que nesse país... E ainda era todo mundo pelado. Né? Não tinha aquela malícia, né? Então aquilo ali é alegria. E quando você me fez a pergunta, o que me chamou a atenção mesmo, um momento feliz da minha vida, foi quando eu assisti um filme de Cristo, da crucificação. Na hora que você me fez a pergunta, além de que haja o meu momento menino, natural, eu lembrei desse momento, porque foi um momento que eu nunca esqueci desse filme, de uma cena que Jesus entrava, né, no templo, ele chicoteava os sacerdotes ali, os cambistas, né? E não era igual o Paixão de Cristo, era diferente, né? Era diferente. Não era igual esse do Mel Gibson, né? Não era. Aquilo eu acho que foi o momento que Jesus ele marcou a minha vida, ainda sem eu saber. O senhor era menino ainda? Menininho, eu tinha uns 4, 5 anos de idade, entendeu? TV era preto e branco ainda, enfim, aquilo nunca saiu da minha mente. E na hora que você me fez a pergunta, eu ainda que tendo que responder, né, os momentos de brincadeira com as outras crianças, mas foi o que me veio à mente agora, e eu lembrei daquele momento que Jesus saía correndo, e isso eu não esqueço até hoje. E eu acho que naquele momento foi o dia que Jesus ele me selou. Tive toda a trajetória, né? Sim. Crescimento, coisas que eu passei, enfim, mas eu acho que com Cristo, eu acho que foi aquele momento, porque é uma imagem, uma cena que eu nunca esqueci, né? Ficou marcado, nunca esqueci. Legal. Entendeu? Aí o senhor vem para São Paulo, e a gente percebe assim que a maioria dos imigrantes que vêm para São Paulo vêm para tentar uma vida melhor em São Paulo, tentar
conseguir recurso, trabalho, né, mudar de vida. É igual muitos brasileiros têm um sonho de ir para os Estados Unidos, né? Vou para os Estados Unidos, quero ganhar muito dinheiro e tal. E muitos nordestinos vêm para cá para tentar essa vida. O senhor chegou aqui adolescente. Nessa fase de transição, que é a adolescência, uma das fases mais difíceis de se viver, como que foi para o senhor viver essa adolescência numa cidade tão grande como São Paulo? Na verdade, em São Paulo não foi difícil para mim, porque eu continuei vivendo praticamente a vida que eu vivia lá. Sim. Eu sempre fui uma pessoa que fui responsável com a minha família, criava sobrinhos, né? Sempre fui pai, desde novo fui pai dos filhos dos outros. Já tinha responsabilidade. Já tinha responsabilidade, e quando eu vim aqui para São Paulo não mudou, porque muitos deles também vieram. E até o momento deles começarem a caminhar, né, por vida própria, conseguirem trabalho e tudo, viviam tudo no mesmo teto. E eu sempre fui responsável também por eles. Então a minha vida sempre foi essa, trabalhar mesmo e colocar o pão dentro de casa. Foi sempre dessa forma. Óbvio que havia aqueles momentos em que, né, eu era do mundo, sim, né, aquelas coisas de beber, de sair final de semana, mas a minha vida sempre foi uma vida mesmo, trabalho, casa, casa, né? Trabalho. Trabalho, casa, casa, trabalho. Até namorada. Deus do céu, eu era ruim demais. Sempre, Deus colocou a pastora Silvana na minha vida, porque eu fui sempre muito ruim. É mesmo? Você era tímido? Tímido demais. Tímido, era muito vergonhoso. Pra quem é tímido tem sempre uma dificuldade, né? É igual quando vai pregar. E engraçado, hoje o senhor prega... Não, hoje essa timidez, ela praticamente sumiu. Ainda há um pouco, mas hoje eu sou bem mais extrovertido, brincalhão. Aonde eu chego eu faço a farra. Eu vejo isso mais como um trabalhar de Deus. Sim. No meu ministério, porque eu era muito tímido, muito vergonhoso. Se eu tivesse que fazer uma programação de rádio dessa, quando eu tinha 20, 22 anos, com certeza eu estava aqui agora tremendo, você está entendendo, gaguejando, mas não tinha coragem. Mas isso parece que é típico do jovem, né? Do adolescente, do jovem, e tem essa dificuldade. E eu também era muito tímido, e a gente sabe o que é de ver, ter uma... você não conseguir entrar, ficar à frente de um público, falar para diversas pessoas, não precisava ser muito. Se tivesse 6 pessoas que tivessem falado, se eu tivesse que andar numa calçada e visse um grupo de pessoas, com certeza eu atravessaria a rua. É mesmo? Porque eu não tinha coragem de passar por perto daquelas pessoas. Chegava a esse tanta vergonha que eu tinha. Eu entrava no ônibus, eu ficava apavorado, porque eu achava que todo mundo estava olhando para mim, né? Eu acho que eu já tinha complexo também pelo fato de eu ser nordestino também, e isso já lá no Nordeste também. Mas não se preocupa mais com... olha aqui. Antigamente eu tinha complexo com a cabeça. Não, tem que cortar certinho, porque senão... Agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas pastor, e aí quando o senhor chega no Evangelho, como que foi para... Alguém te convidou? Como que foi para o senhor conhecer a igreja, ir para... conhecer a Jesus? Como que foi essa mudança de rotina? Eu namorando com a pastora na época, nós compramos uma loja, uma pet shop, e ali ela já tinha frequentado, né? Ela já tinha um pouco de conhecimento da palavra. E em um certo momento, um dos meus cunhados, ele me convidou para uma Assembleia de Deus ali na... Deus do céu, esqueci o nome agora ali. Aqui em Mogi mesmo? É aqui em Mogi, na Mogi Bertioga. Esqueci o nome daquele bairro ali que tem naquela... Mogi lá, Mogi Moderno? Não. Pra quem vai... Não, depois da Vila da Prata. Cocoera. É Vila Moraes. Vila Moraes. Então ele frequentava uma igreja de Vila Moraes. E como a maioria das pessoas estava passando um momento muito difícil financeiro, né? Na loja, e aí eu fui lá buscar Jesus para Jesus me socorrer na minha vida financeira. Muito diferente, uma história bem parecida com a de muitos. E no primeiro dia que eu entrei ali, eu ouvi a palavra e foi feito o apelo, eu aceitei. Foi o meu casamento. Meu casamento foi o bem maior que Deus colocou na minha vida. Foi a primeira coisa que Ele fez quando eu me converti, comecei a segui-lo.
e fui presenteado de cara logo, né? Graças a Deus. Acho que ele olhou para mim e disse: tadinho, é tímido, então vamos ver essa área aí. Então foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ei, pastor, mas em todo esse período o senhor não se afastou? Não, comecei... No momento que o senhor aceitou, ouviu aquele apelo, o senhor lembra ainda de como era o apelo? Lembro. Você quer vir? Não lembro do nome frente? do pastor, mas Sim, eu lembro da fisionomia dele. Às vezes eu ainda encontro ele por aí, ele não me conhece, não me reconhece. Esses dias mesmo eu encontrei com ele na estação de Itaquera. Ele estava sentado lá e eu fiquei até sem jeito de abordar ele, mas eu lembro dele. Não lembro do nome, mas dele eu lembro. Lembro até hoje. E de como era feito o apelo? Lembro. Porque daquela época para cá, não sei quanto tempo faz isso, faz muitos anos, não? Há quase 19 anos, né? Daquela época para cá, teve muita... O senhor consegue perceber a diferença na forma que é pregado o Evangelho? Muita coisa mudou. Eu acho que talvez exista ainda igrejas, ministérios que mantenham ainda as raízes, né? O modo, o jeito de conduzir os cultos, essas coisas. Talvez exista ainda, mas a maioria mudou muito. Muito. Mas eu creio que a palavra, né, ela é eficaz e eficiente para aqueles que não têm Cristo verdadeiramente. Então, eu antes disso de responder, eu quero mandar um beijão para minha esposa, que esqueci no momento, na abertura. Beijo, pastora, saudades da Ana senhora. Júlia, Samuel, as meninas da Elion, os meninos estão me ouvindo aí, um abraço a todos. Então, vencer tudo isso realmente foi uma obra do Espírito Santo, e eu acho que o que mais me fez, da minha parte, do meu esforço, foi o amor a Cristo, o amor que ele injetou dentro de mim e fez com que eu conseguisse superar, né, essa timidez, essas coisas, entendeu? Então a minha primeira pregação, para começar, ele nem me avisou, eu não sabia de nada, ninguém me avisou nada. Eu cheguei na igreja e um dos pastores chegou para mim e falou: diácono, hoje você vai pregar. Eu era um diácono já, entendeu? Foi pego de supetão. Foi pego de supetão, não pregava o evangelho ainda, já era um diácono, mas não pregava. E pelo menos na igreja não. Então para mim foi de surpresa assim, e é o que me fez subir no altar. E as pernas tremiam, não vou falar. Tremiam, o microfone tinha hora que ele parecia que estava com mal de Parkinson. Mas a confiança, a fé em Deus de que Ele estava ali, e eu era apenas uma ferramenta, foi o que me fez superar tudo isso, entendeu? A fé. É até bom o senhor falar isso, porque às vezes a gente vê pessoas, e na maioria, no caso, os jovens, têm a dificuldade de falar, e aí ele pensa que ele não consegue se expressar bem, ou não consegue transmitir a mensagem de Deus, porque ele não tem a capacidade ainda, não está habilitado. E quando a gente percebe essa diferença de ter a comunhão com Deus primeiro, para depois lançar, aí a gente fica mais tranquilo, porque a gente só é um instrumento. É isso que o senhor falou, é um instrumento. E não tem... Pode existir no mundo cristão grandes e pequenos, né? Vocês me entendem quando eu me refiro a grandes e pequenos. Perfeito. Mas grandes e pequenos, aqueles que estão em Cristo e Cristo está nele, não tem diferença. São importantes. Não tem diferença. A palavra é igual a mão, né? A mão, todos os dedos são diferentes, mas todos são importantes. Entendeu? Você está entendendo? Não tem ninguém. Pastor, a gente vai fazer um intervalo agora, mas eu gostaria que você que está nos ouvindo, você mande uma mensagem para a gente no 996027849. 996027849. Você que quer mandar um abraço, pastor, você que já conhece de muito tempo, está aí matando a saudade agora, pode mandar sua mensagem e já a gente volta então. E nós abrimos a igreja, não tinha quase ninguém, é um grande desafio, você abrir um ministério. E até nessa questão de tomar essa decisão é muito difícil, porque existe um conflito interno, né? Existe um confronto de você com o que Deus está te mostrando, que é coisa assim que aos teus olhos é impossível, né? Mas glorifica a Deus, porque a minha esposa, ela também
foi uma grande ferramenta de me dar impulso a tomar essa decisão, né? E nós abrimos a igreja e ficamos nessa luta aí de ganhar 3 anos. No nosso terceiro aniversário, depois do nosso terceiro aniversário, nós tivemos que baixar as portas. As pessoas foram saindo, foram indo embora. Depois de acho que 3, 4 meses de aniversário do terceiro ano, nós tivemos que baixar as portas. E ali eu pensei que o ministério Elion tinha morrido, não tinha vingado. No momento eu pensei, eu digo, ele vai, talvez ele ressuscite novamente, né? Mas agora eu acho que não tem jeito. Só que das pessoas que foram embora, 2 ficaram. A diaconisa Ingrid, que hoje é pastora e que está conosco ainda, e a diaconisa Dinorá, que Deus já recolheu ela alguns meses atrás. E chegou um momento que eu não tinha mais perspectiva de reabrir novamente. E eu estava com elas. E eu reuni elas lá em casa e falei, olha, eu não tenho como mais pastorear vocês. Não dá mais. Não chega. O senhor chegou a esse ponto Cheguei de a esse falar? ponto. Só tinha eu, a pastora, as crianças e elas 2. Não tinha mais. Mas baseado em que o Senhor chegou até elas e falou assim, olha, eu não tenho mais como pastorear vocês. Foi simplesmente porque o Senhor se encontrava numa condição espiritual debilitada, devido a todo um processo de frustração, frustração na gente, quando você tem a certeza, te pediu para fazer aquilo, vai fluindo, e quando começa a fluir, cai tudo. Baseado em quê? Foi num desânimo espiritual? Não foi desânimo espiritual meu. Isso, graças a Deus, nunca aconteceu. Foi porque não fluía. As coisas não fluíam. E depois que nós baixamos as portas e tudo, e ali até teve pastor que chegou para mim e falou, mas você abriu a igreja com direção de Deus? Se foi com direção de Deus, por que fechou? Né? Então essas coisas você vai desanimando. E eu falei, olha, chega. Eu não estava me desviando, não estava fraco na fé, né? Mas pastorear já vi que não está fluindo, não flui. Continua. E eu quero deixar até um recado, se alguém estiver passando por uma situação dessa, ou se tiver 10 ou menos do que 10, não desista. Não desista, porque o teu ministério não morreu. Amém. Não morreu. Ele não está morto. E eu vou falar uma coisa para vocês. Pouca gente na igreja hoje, para mim, é chocolate. Eu não entendo. É gostoso, porque eu já estou acostumado. Entendeu? A igreja era como muitas, ela vem, enche, vai embora e fica vazio e aquela coisa toda. Mas voltando ao assunto das 2 meninas, eu cheguei nelas e falei, olha, procurem uma igreja, procurem um pastor, porque a partir de hoje não dá mais. E eu lembro até hoje, a pastora Ingrid olhou para mim e falou, pastor, e ela começou a chorar. E isso me emociona até hoje. Ela começou a chorar, ela tremia. Nossa, pastor, Ela falou para assim, onde nós vamos? Para onde iremos nós? E ali eu fiquei um beco sem saída. um beco sem saída. Eu falei, Jesus, agora, e agora? O que é que eu vou fazer? Isso é uma necessidade muito grande, né, pastor? Muito grande. Porque são almas, né? São almas. E tanto de ainda a igreja foi de recomeçar com aquelas 2. Mas e a Bíblia diz o quê? Que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. E eu tinha 2. E pelo fato de estar vivendo aquele momento, aquele valor de cuidar daquelas 2, né? E aquilo fez com que eu falei, não, são 2 vidas, são 2 almas, vamos seguir em frente. E aí nós começamos no culto, ela vinha conosco, que estava também no mundo, entendeu? E começamos o culto ali na casa dela, e fazia na minha casa, fazia mais na casa dela, um pouco lá em casa. E até que aí nós alugamos um salão novamente e começamos tudo de novo. Entendeu? E eu acho que esse foi o maior desafio. Foi de retomar o meu ministério,
Meu maior desafio de que achar de que ele tinha morrido e ele não tinha morrido. Recomeçar normalmente é muito mais... É igual reformar uma casa. Né? É mais fácil você começar do zero ali, do alicerce, começar tudo que quebrar e refazer. É muito mais trabalhoso, né? E inclusive eu queria mandar um abraço aqui. Tem ele diz assim: estou ouvindo a web rádio Pastor João Batista. Quem manda um abraço é o Leandro. Manda um abraço. Leandro de Maria Antônia. Um abraço, meu amigo. Eu não sei quem é. Mas Leandro, o pastor sabe quem é. Assim, que saudade, Pastor João. Homem abençoado. Pastora Lucimara, pastor abençoado de Deus. Quem mais aqui? A pastora Miriam também, mandando as mãozinhas assim, com o coraçãozinho. Então, e aí a gente percebe cada vida, aí que a gente percebe que cada vida realmente é importante para o Senhor, né? É importante. Ali eu vi que o meu ministério ele não tinha morrido, e a riqueza de que Deus tinha me colocado nas minhas mãos, de que se a gente não tiver uma percepção, naquele momento, a gente acaba deixando para trás. Né? Se eu fosse olhar só aquelas duas e não dar valor, né, pela situação em que eu estava vivendo, mas ali eu vi, epa! O senhor entende que se, por exemplo, o senhor tivesse desistido, o senhor estaria vivendo uma consequência muito trágica hoje em dia? Com certeza, iria pagar um preço. Iria pagar o preço de deixar as ovelhas de Cristo para trás, né? E Deus iria requerer. Com certeza. Em algum momento ele... Com certeza. O ministério eu sempre costumo dizer que o melhor presente que você pode dar para Deus são almas, que é algo muito importante. Mas da parte de Deus, qual foi a visão que Ele outorgou ao Senhor, o Elion? A nossa visão, como todos os outros, é a salvação, é óbvio, né? Cura e libertação. Específico, né? Específico. Nossa chamada é essa. É tanto que agora nós estamos ainda numa fase de capacitação pessoal, então ainda não está tendo aquele... Mas eu sempre tive o dom de atrair demônios. E pessoas endemoniadas, falando de pessoas endemoniadas assim, de expressar mesmo, entendeu? Então a nossa visão é essa. E lá para libertar mesmo. Na área de libertação mesmo, de expulsar os demônios mesmo. É uma coisa chamada que é algo que tem enganado muito. Porque os espíritos enganadores estão aí, a gente sabe, e dentro da igreja tem enganado muitas pessoas, né? Achando que muitas pessoas estão dentro da igreja, acham que estão cheias do Espírito Santo e na verdade não estão sendo enganadas. E aí quando existe esse trabalho de ir lá libertar, ou seja por conta de qualquer coisa que ela esteja vivendo, essa situação de possessão, quando ela liberta, automaticamente, né? Tudo aquilo que o senhor tem feito hoje no trabalho de libertação, tem algum testemunho que diga assim, a pessoa fulano de tal era assim, agora está mudado? Por exemplo, Jesus, quando libertou o endemoniado de Gadareno, a atitude dele mudou completamente. Existe lá, teve alguma pessoa que falou assim, poxa, do momento que eu fui, a minha vida transformou, minhas atitudes mudaram? Tem alguém assim, né? Existem vários casos, né? Muitos eu não lembro, existem muitos. Alguns assim que a gente naturalmente observava, né? E alguns que eram mais aqueles que trabalham mais no oculto, que são os mais complicados, né? Eu já tive situações em que através da palavra a pessoa se manifestava ali, ouvindo, e ela se manifestava, entendeu? Isso não é coisa só do Valdomiro, não. Né? Então é assim. Então esses são os mais perigosos, porque para você poder enxergar eles, né? Há um caso, uma menina
hoje da nossa igreja, que ela sentia um ódio muito grande por mim. Tinha ódio? Ela mora no mesmo condomínio, né? E ela sentia um ódio, entendeu? Ela me odiava. Ela não sabia explicar. Né? Ela me odiava, E então eu vejo isso. Sem o Senhor nunca ter feito nada. Nunca nada, nem conversava com ela. E um dia ela foi para nossa igreja, aceitou Jesus lá, está conosco até hoje. Sabará, um abraço, Sabará, sua velha. E eu não sabia também. E um dia ela veio dar o testemunho dela, sentia um ódio muito grande, porque eu vejo isso como algo demoníaco, porque a Bíblia diz que o mundo iria nos odiar, né? Então, que atuava ali na vida dela para me odiar. E hoje ela joga flores para mim. Porque já sabia que o Senhor seria o canal de bênção na vida dela, né? Entendeu? Pastor, eu fico muito feliz, assim, hoje, nos dias de hoje. Há alguns anos atrás, era muito escasso nós ouvirmos falar sobre trabalho de libertação em igrejas pentecostais, comunidades. Você ouvia falar muito de libertação e testemunha vivo de uma crente possessa. Eu sou testemunha vivo de uma crente possessa. E muitas das vezes as pessoas elas imaginam assim: esse negócio de trabalho de libertação, isso não funciona. Isso não, a igreja é amor, Deus é amor. Na realidade, o que me fez aceitar e perceber essa cheia, aquilo que eu falei ainda há pouco, eu atraía demônios. O lugar onde a gente ia, pessoas se manifestavam, que a minha chamada era aquilo, porque onde a gente estava, geralmente 95% havia manifestação. Pessoas se manifestavam. Então eu falei, essa é a minha área, não tem jeito. Mas tem gente que, por exemplo, pastor, tem gente que tem vergonha porque manifesta. E aí ela tem vergonha depois. O que vão falar de mim? Mas o pior, a pior vergonha, eu acho que é a vida que ela vem vivendo. Uma vida desgraçada, né? Na hora, quando você percebe que a pessoa ela é uma pessoa que nunca passou por aquilo, a partir do momento que você vai nela e faz a oração de libertação, muitas vezes ela nem está consciente naquele momento, né? Infelizmente, na nossa trajetória, tive experiência de que as pessoas elas ficaram com raiva de mim. Mesmo eu fazendo esse processo de conversa, de explicar, ficou com raiva de mim, porque eu fui liberto. Então, acontece. É o Evangelho. Nem sempre tudo tudo redondinho. Sim, pastor, essa senhora, essa moça que foi liberta, que tinha raiva do senhor, hoje ela congrega lá na igreja. Congrega na igreja. Se a gente ligasse para ela confirmaria isso, falar o que ela estava sentindo? Será que ela? Com certeza. A gente consegue ligar para ela? Vê aí, produção, vê se consegue ligar para. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu queria saber dela, assim, o que passava dentro dela, essa raiva, por que ela tinha essa raiva, mesmo sem ter contato nenhum, Quer o telefone dela? Por favor, vamos ligar. O telefone dela é o 9. Não, fala aqui, fala aqui que eu vou falando aqui. Que a gente sabe que muitas pessoas que estão nos ouvindo de se reconhecer com Cristo, de estar com Cristo, e então tudo aquilo que a pessoa está vivenciando naquele momento, todo sentimento de raiva, todo sentimento de ódio que essa pessoa ela vem vivendo, tem realmente tem feito com que muitas pessoas
não entende o processo. Ela vive uma vida que está fora da presença de Deus. Então, passa dentro da cabeça da pessoa, porque não é ela, é um espírito que está agindo na mente. Só de olhar vai sentir raiva. Então, essas coisas é importante para quem está nos ouvindo, de repente está na igreja. Não vou com a cara daquele pastor, não vou com a cara daquela pastora, não vou com a cara daquele irmão. O que está acontecendo? Por que será que a pessoa está vivendo aquela situação? Não... É um problema espiritual. Com certeza é um problema espiritual. Porque quem é o pai do ódio? Quem é o pai de um sentimento que gera dentro de você uma antipatia, uma desconfiança, uma indiferença com uma pessoa que nunca te fez nada, muitas das vezes nunca nem te dirigiu a palavra. Você simplesmente olha e enganado dentro da igreja, achando que é cheio do Espírito Santo, quando na verdade precisa de um trabalho de libertação. E aí tem a questão também de a gente... Não tem problema, pastor, não tem problema. Mas o importante é... Né? Não bate mesmo. Então, esses conceitos, de alguma forma, vai sendo desmistificado e a pessoa começa a compreender. Por que hoje ela está congregando? Ela podia estar em qualquer outro lugar, qualquer outro ministério, mas ela está congregando com o Senhor. Que a minha trajetória, de onde você fez a pergunta no começo do programa, né, de onde eu saí, de onde eu vim, né, a missão que Deus já tinha comigo nesse lugar. Então eu te falo hoje, pastor, eu não vim aqui para perder. Eu não saí da Paraíba, a terra seca, para vir para perder. Não vim, não vou perder. Ainda que por um momento eu achasse que tinha morrido, né, não morreu. Retomamos de novo, começamos de novo, está aí os frutos, né? E onde fica inclusive a igreja? Qual é o endereço lá, pastor? A igreja fica na rua Adriano Pereira, 1270. Como? Rua Adriano Pereira, número 1270, atrás do Baratão, supermercado Novo Baratão, em frente ao condomínio Vitória da CDHU. É mais fácil. Pessoal, tem alguma página assim? Ou... Não tenho. Eu até montei uma, mas nem foi para frente, não tem nada hoje. E tem algum projeto, alguma coisa que está em andamento, alguma coisa para os anos? Tem. Nós temos vários projetos aí que nós temos que colocar em prática aí. E só que de se estruturar. Sim. Né? Estou preparando ainda as pessoas para a gente estar colocando cada um em seus ministérios ainda. Estarem aptas ainda para começarem a obra, então a gente precisa fazer isso devagarinho, entendeu? Para não ser difícil, mas... Porque de repente vai querer colocar, não, faz isso, joga a pessoa lá e de repente aí ela acaba se frustrando por não conseguir muitas das vezes executar, né, aquilo que foi colocado. Pastor, na questão ministerial, de que forma hoje o senhor trabalha os seus obreiros, os seus diáconos, né? De que forma o senhor trabalha? Provavelmente o senhor disciplina-os espiritualmente falando dentro da visão que Deus deu para El Elyon. Mas para a sua experiência sua, propriamente falando, o senhor consegue ver resistência em relação a algumas pessoas que o senhor trata para ser um obreiro, para ser que pastora? Há uma resistência, porque hoje nós vemos muita dificuldade na questão de submissão aos líderes. Isso tem sido muito intenso dentro das igrejas, né? E quando eu falo igreja, eu falo de um modo geral. O senhor já viveu isso? O senhor tem vivido? Houve assim, qual relacionar com essa situação?
Eu tenho, sempre tive e hoje eu tenho mais ainda, porque nós estamos, né? Mas, e por quê? Porque uma boa parte das pessoas que estão comigo, pessoas que têm uma história de sofrimento, né? E que até algumas delas, em algumas situações no ministério, elas acham que não são capazes de ver aquilo que Deus chamou, porque elas olham o que elas viveram no passado, elas se sentem incapazes de fazer. Na verdade estavam, né? Que hoje essas pessoas começando a caminhar e aí entender de que elas de exercer aquilo que Cristo chamou. E aí é o processo de trabalho muito dificultoso, pedra bruta, e lapidar ela. O processo de lapidação, ele é terrível, e exige de um pastor, você que está me escutando aí, sério, tá? Exige muita paciência, sim, domínio próprio, né? É do Espírito Santo, tá? Não é o que o Thales fala, ele é cheio do Espírito Santo. Não é isso aí não. É você ter sede de executar a paciência, né? Você está entendendo? De você ouvir da pessoa. Eu já tive casos das pessoas chegarem para mim e me falarem palavras de me deixar lá no chão. E eu trabalhar com o objeto que está ali nas mãos dele, né? Então, eu graças a Deus, tá? Tem hora que a gente não tem jeito de poder saber lapidar na igreja pedras preciosíssimas que estão sendo lapidadas e que, graças a Deus, elas têm percebido que tem capacidade no Espírito Santo de fazer a obra. Isso é lindo. E algumas lideranças enxergam essas pedras preciosas como pedra de tropeço, porque não consegue ver, porque o artista, deixa eu falar de artista, o artista ele olha um pedaço de madeira e ele já enxerga a obra ali, e aí ele começa a trabalhar, ele já vê, dentro dele já vê, a pedaço de madeira está ali, aquele bruto, mas ele já enxerga moldado. O ourive é a mesma coisa, quem trabalha com pedras preciosas é a mesma coisa, ele enxerga. As pedras, elas vêm na nossa vida, não é para a gente tropeçar nele. A gente também se molda, né? Claro, Deus, óbvio que Deus está acima de tudo. Essas pedras são elas que me ensinam a ser o artista que eu sou. Verdade. São elas que Deus colocou na minha vida para me ensinar a trabalhar elas, entendeu? É que nem o senhor fala de paciência, tem que ter paciência. Eu falo qualidade, quando eu digo que nós temos, não adianta você querer cobrar a perfeição do seu pastor, do seu apóstolo, do seu bispo, não é verdade? Porque você não vai encontrar. É por isso que o nosso foco, o nosso alvo tem que ser Cristo. Porque a perfeição vem dele. Se você olhar para o homem e o homem cair, você cai junto. Não adianta você querer idolatrar, querer acheito e que numa falha dele você se escandalize. Isso é humano. E todos nós estamos sujeitos a erros, a falhas, às fraquezas, às quedas. E não que, obviamente, nós vamos estar amparados nisso para tropeçar a vida toda, não é isso. Mas a dificuldade hoje maior do crescimento, de qualidade de pessoas dentro da igreja, de trabalhar exatamente isso, a falta do que o Senhor ciência e a esperança. Aquela pessoa, por mais difícil, aquela pedra, por mais dificuldade que a gente tenha de lapidá-la, ela vai ser lapidada, uma hora ela vai ser. Porque a gente precisa, pessoa, a primeira coisa que eu sempre falo, nós temos que lembrar que um dia alguém fez isso
isso com a gente. E essa pessoa teve paciência. E por que a gente não pode ter paciência em lapidar alguém? É fácil? Não, não é fácil. Dificuldade hoje, principalmente nós que somos pessoas, é o que a muita gente hoje busca, né? Que são as riquezas da terra, né? Então as pessoas buscam isso aí, então acho que começam a procurar sempre lugares que aparentemente vão suprir, não é? São enganadas. A igreja é aquela que você entra e você fica ao contrário. Eu falo o contrário. A melhor igreja para o cristão é aquela igreja onde você vai ser confrontado. É aquela igreja onde tudo aquilo que você ouviu, grande parte das coisas que você ouvir, vai ser contra o teu pensamento, o teu querer e o teu achar. Esta é a igreja perfeita. É ali onde você vai ser lapidado, moldado, vai ser transformado. Essa é a igreja. Onde essa... Igreja, você que está me ouvindo hoje, preste atenção. Igreja sente bem, é o lugar onde você vai ser confrontado. Ali eu quero Deixa agradecer, uma mensagem, pessoal. Quero agradecer a vocês. A pastora Carmen, ela tem um karma, né, comigo, né? A gente sempre teve essa comunhão, né? E ela sempre se identificou comigo, com o meu ministério. E eu lembro de momentos que nós partimos, lembro até hoje um dia dela, que a gente saiu da igreja, ela chorava igual bebê. E eu glorifico a Deus e estou muito feliz de a gente retomar novamente. Se né? encontrar. E após marcar um dia para você vir. No dia vai ser um prazer. Com os casais, outros casais. Nós temos. Então vai ser ótimo. Temos muita história para contar. Isso é maravilhoso. Mas muito obrigado mesmo, pastor. Deus abençoe. Eu que agradeço.